Olá, meu nome é Daniel Melo, sou aluno do curso de Administração da Faculdade Madre Thaís, em Ilhéus, Bahia. Durante esse vídeo, eu e os meus colegas Júlia e Marcel iremos falar sobre a ferramenta 5S, tanto o conceito como a utilização e um pouco da metodologia desse sistema. Eu vou iniciar falando sobre o conceito. A ferramenta 5S surgiu no Japão no meado dos anos 1950. Ela foi criada e surgiu para ajudar as empresas a se recuperarem e se organizarem após o período pós-guerra. Então, após a ferramenta ser aplicada no Japão para reorganizar as empresas que sofreram, com o pós-guerra, o sistema 5S ele começou a ser espalhado e utilizado em diversos países, pois o resultado foi muito bom. Então, os outros países começaram a utilizar de acordo com o resultado que eles viram no Japão. Aqui no Brasil, a ferramenta só começou a ser utilizada a partir dos anos 90. Foi quando começou a ser utilizada aqui no Brasil. Porém, logo no início não era tão forte. Hoje a gente já consegue observar esses aspectos em algumas empresas, mas logo quando surgiu não era dessa forma. E hoje o 5S é uma base para a implementação de qualidade mesmo nas empresas, pois o sistema ele consegue no decorrer dos vídeos, vocês vão conseguir observar e perceber que realmente o sistema ele consegue trazer uma qualidade para o desempenho das empresas. Então, no caso, o termo 5S vem de 5 palavras japonesas que são conhecidas como senso, que no caso é seiri, que é utilização, seiton, que é organização, seisu, que é limpeza, seitsu, que é padronização, e seitsuki, que é disciplina. O próximo colega ele vai falar detalhadamente sobre cada senso. Então, vou passar a palavra para ele. O primeiro S é o S de Seire, que é o senso de utilização, que seria separar o útil do inútil e eliminar o que não é mais necessário para a empresa. O próximo S é o Seiton, que é o senso de arrumação, que seria colocar tudo o que é necessário em locais predeterminados dentro do processo produtivo para facilitar a identificação desse produto, otimizando o tempo. O próximo S é o Seiso, que é o senso de limpeza. Basicamente, é manter o ambiente limpo, identificar as causas dessa sujeira e aprender a não sujar o ambiente de trabalho. O próximo S é o Seiketsu, que é o senso de padronização. É preciso tornar comum na cultura da empresa alguns valores e normas de comportamento. Geralmente são criadas regras e normas para manter o que foi conquistado e a organização investe na conscientização dessas normas. O próximo S é o Shitsuki, que é o senso de autodisciplina, que é fazer da metodologia um hábito. Os próprios funcionários são instruídos para manter ativo todos os sensos, monitorando e controlando as atividades para que disciplinadamente os 5S sejam aplicados. Boa noite, meu nome é Júlia Cardoso. Eu vou falar um pouco sobre a metodologia 5S. Eu separei alguns tópicos só para dar mais destaques nos mais importantes. O primeiro tópico é sobre quais são os benefícios. A metodologia 5S, por sua própria natureza, permite que, com o passar do tempo, os processos se tornem mais organizados e sistemáticos. Isso trazendo facilidade nas operações, redução de perda de materiais e otimização de tempo empregado nas tarefas. Vou falar um pouco sobre os desafios que a empresa pode enfrentar. Um dos grandes desafios ao implantar a metodologia 5S é a resistência das áreas ao programa, devido à mudança de cultura e à criação das novas rotinas. Por isso, é preciso que haja líderes que abracem essa causa, comprometendo com as rotinas e deveres para que a metodologia realmente alcance os resultados. Treinar e capacitar a equipe, os impactos positivos na rotina e nos processos é o primeiro passo para que toda a organização conheça o poder da transformação do 5S. Lembrando sempre que é bom motivar a equipe a apresentar os resultados do programa em si, é muito bom também para a motivação de melhoria da empresa.
Vou falar um pouco agora de como aplicar essa metodologia dentro da empresa. Da forma como é apresentada, a metodologia 5S já vem praticamente com seu roteiro de aplicação pronto. Mas isso não significa que o trabalho acaba no momento da sua aplicação. Para que uma metodologia como a 5S seja aplicada com sucesso, é essencial que o empreendedor exerça sua liderança. Sem isso, se torna mais complicado envolver todos em torno de cada um dos S's, até porque é preciso motivar, mostrar os ganhos e gerar mais satisfação entre os colaboradores e os participantes da empresa. Para isso, um dos caminhos é buscar formação, participação de cursos voltados para a aplicação do 5S dentro das empresas. Vou falar um pouco sobre a avaliação dos pontos críticos. A primeira tarefa da comissão é listar os principais problemas da empresa, sempre com base nos preceitos da metodologia 5S. Fazer uma análise crítica do dia a dia do negócio e descobrir quais os pontos que precisam de mais atenção dentro da empresa. Vou falar um pouco também sobre a implantação dos censos. Nessa fase, os censos devem ser efetivamente implantados um a um, na ordem em que foram apresentados. Naturalmente, um censo leva um ao próximo, seguindo um roteiro coeso. Nesse momento, todos os funcionários precisam estar envolvidos, não mais somente a comissão da implantação. O segredo é ter sempre em mente que os 5S formam uma filosofia e não uma simples ferramenta de gestão dentro da empresa. A adoção de avaliação. Após a implantação de todos os censos, é importante prever avaliações periódicas para acompanhar se cada um dos 5S continua a ser aplicado, estabelecendo um mecanismo de avaliação da forma que o funcionário ele reflita sobre os seus hábitos, mantendo o novo padrão sempre que presentes no dia a dia. Então, agora que estamos finalizando o nosso vídeo e vocês já viram um pouco da história, um pouco do conceito e da metodologia do sistema, eu trouxe um exemplo para que vocês consigam compreender melhor para fechar o nosso vídeo de hoje. Eu trouxe aqui uns números de 1 a 22. Vocês podem perceber que eles estão todos desorganizados e misturados no meio de sinais e eles não estão ordenados. Percebam como fica difícil, né? Se eu pedisse para encontrar os números e ordenar eles de 1 a 22. Agora eu trouxe para vocês os números já organizados, percebam? Porém, eles não estão em ordem. Não estão em ordem. Então, mesmo assim, se eu pedisse para procurar se esses números fossem objetos ou outra coisa, ainda assim teria um pouco de trabalho para encontrar os mesmos, pois eles não estão em ordem. E aqui eu trouxe os mesmos 22 números, porém agora em ordem. E seguindo a sequência. No caso, se aqui fossem objetos e eu pedisse para vocês procurassem os 22, seria muito mais rápido, seria muito mais prático, seria muito mais até satisfatório, porque estariam todos organizados e todos em ordem. Então, aqui eu encerro o vídeo com a conclusão que realmente o sistema é algo fundamental e ele realmente traz muitos benefícios para a empresa, não só para a empresa, porque esse sistema a gente aplica dentro da nossa própria casa. E é assim que eu encerro o vídeo. Agradeço a todos pela atenção. Tchau, tchau.